E falando sobre o jogo ainda do São Paulo amanhã contra a equipe do Bahia, a gente tem lá no Bahia o Rodrigo Nestor, que ainda é jogador do São Paulo, né? O Bahia pagou aí pelo empréstimo dele e tem a opção de compra no contrato, se o Bahia quiser comprar aí o Rodrigo Nestor. Aí tá aquele negócio, vai jogar contra o São Paulo ou não vai? Segundo o Alexander Vieira, o Rodrigo Nestor está liberado para enfrentar o São Paulo neste sábado. Na maioria dos casos, os atletas emprestados não podem atuar contra seus times de origem. Porém, um acordo entre as diretorias libera o Nestor para atuar contra o São Paulo. Cara, eu acho que fica impressionado com o seguinte, tipo assim, todo time que empresta um jogador, né, aquele jogador que empresta, ele não pode jogar contra o time dele, né? Sempre tem uma cláusula no contrato de que tem duas cláusulas, né, que é mais usada. Uma cláusula é não pode jogar contra o seu próprio time, né? Não pode, acabou. E a segunda cláusula é você pode jogar, mas tem que pagar a multa de 1 milhão, né? São as duas cláusulas aí que os clubes mais utilizam. Ou não jogam ou joga e paga a multa, né? E tipo assim, no caso do São Paulo, não é nem acordo nem outro. Os caras fizeram um acordo, né, com o Bahia pro Rodrigo Nestor poder jogar. É aquele negócio que a gente fala do São Paulo, né, cara? São Paulo é aquele time bonzinho, né? Casares gosta de compor com todo mundo, dá amigão de todo mundo, né? O Nestor tá lá, aí fez um acordo aí com o Bahia pro Nestor jogar. Aí vai tá com medo do Nestor? Não é isso, cara. A questão é a situação em si, né? Podia ser qualquer jogador. Qualquer jogador. O cara do São Paulo não tinha que jogar, como acontece aí em todos os casos quando você empresta um jogador. Mas no caso do São Paulo, você faz um acordo lá, né? Amiguinho de todo mundo, aí vai e libera o jogador aí. É complicado, né? Enfim. Vamos seguindo aqui agora e vamos falar agora sobre um assunto aí que eu ia falar que era polêmico, mas nem polêmico é, né? Foi um assunto tão escandaloso que aconteceu aí na semana passada, que foi sobre a questão do Gustavo Santana, que jogou 6 minutos do jogo aí contra o Cuiabá no Brasileiro Sub-20. E, inclusive, vale até um ponto sobre o Nestor que eu tinha ressaltado, né? Que a gente vai entrar no assunto agora do Gustavo Santana. O Gustavo Santana, que é do Sub-20, né? Ele era do Cuiabá nessa situação que aconteceu o jogo. Ele ainda era do Cuiabá e estava emprestado para o São Paulo. E no contrato dele tinha o quê? Uma cláusula que se ele jogasse contra o Cuiabá, o São Paulo tinha que pagar R$1 milhão, né? Pra você ver, né? Até quem jogador do Sub-20 tem essa cláusula de 1 milhão e o Nestor no Bahia não tem, né? O cara vai jogar contra o São Paulo de graça, pra você ver como é que é, né? Aí, o Gustavo Santana entrou nesse jogo. Ele jogou 6 minutos, né? E 6 minutos custou R$1 milhão pro São Paulo. No caso, não custou porque o São Paulo não vai precisar pagar, né? Porque o Cuiabá soltou lá falando que tinha abrido mão, né? Enfim, isso não vai ao caso. Aí, a questão aí não é nem ele jogar e o São Paulo teria que pagar R$1 milhão. A questão é a informação que tinha saído de que quem era o responsável, né, por verificar isso, né, da cláusula do contrato, quem tinha essa responsabilidade não viu, esqueceu, né, dormiu no ponto e simplesmente esqueceram, né? Esse que é o problema, entendeu? Aí, o lance traz aqui a informação mais detalhada e com o nome do responsável aí, tá, que cometeu esse absurdo aí. Olha só. O episódio envolvendo o atacante Gustavo Santana do Sub-20 e o Cuiabá gerou movimentações nos bastidores do São Paulo. A cláusula não teria sido... Aqui que tá o problema, cara. Aqui que tá o problema. A cláusula não teria sido observada no contrato por Marcos Biasotto. Ele é o diretor executivo de Cotia e responsável por cuidar desse tipo de situação. Então tá aí. O nome é o Marcos Biasotto, tá? Ele é o executivo de Cotia, ele é o responsável por cuidar disso. Simplesmente o cara esqueceu, não viu, dormiu no ponto lá. O Barcelos colocou o Gustavo Santana para jogar 6 minutos, né? Aí, no caso, o São Paulo tinha que pagar esse R$1 milhão aí pro Cuiabá, né? Essa situação aumentou a pressão interna para que o Casares tomasse uma decisão sobre o caso, inclusive com pedidos pela demissão do dirigente da base. O assunto foi resolvido com o Cuiabá e, neste momento, o Biasotto segue no São Paulo, tá? Então teve pressão e teve gente pedindo para o Casares demitir o Marcos Biasotto depois desse episódio aqui. O cara simplesmente não observou, esqueceu, não viu, né? E, cara, isso aqui é um amadorismo tão grande que, tipo assim, o correto era mandar embora. Que isso, garoto? Tinha que mandar embora, tá? O cara esqueceu, tá? Esqueceu, não viu, desatento, tava fazendo outra coisa que não fez o trabalho dele. Esse é o trabalho do cara e o cara simplesmente não viu que o Gustavo Santana tinha uma cláusula no contrato que se ele jogasse contra o Cuiabá, o São Paulo tinha que pagar R$1 milhão para ele, um jogo de sub-20 do Campeonato Brasileiro.
entendeu? E o cara simplesmente não observou, né? Então, Marcos Biasotto é o responsável por esse escândalo que aconteceu, um negócio que eu nunca vi na minha vida, né? Tipo assim, o cara não dormiu, esqueceu, né? Aí toma aí prejuízo de R$1 milhão pro São Paulo, né? Que depois do preço ser pago, mas não tira e não anula o erro que aconteceu. Tinha que mandar embora, a verdade é essa, né? Como teve pressão no São Paulo por causa de mandar embora, mas o São Paulo se resolveu com o Cuiabá, o São Paulo, no caso, comprou o Gustavo Santana por R$700 mil, que era a opção de compra no contrato, e a multa que era de R$1 milhão, né? Que a multa é maior do que o preço do jogador, pra você ver como é que é, isso é curioso. Aí o próprio Cuiabá fez o anúncio, né? Que o São Paulo tinha comprado o jogador e que o Cuiabá tinha abrido mão dessa multa. Aí acabou que o São Paulo aí, né? Manteve o Biasotto aí. Meu, isso aqui é um negócio escandaloso. Cara, olha, sinceramente, a questão, mano, não é nem a multa, o moleque ter jogado. A questão é o responsável por isso simplesmente não observou. O cara tava fazendo qualquer outra coisa que não fosse a função, né, dele, que era observar esse tipo de coisa. Aí, a gente tava falando antes desse assunto aqui sobre o Nestor, né? Pra você ver como é que é, né? O jogador da base que veio do Cuiabá, tá? Do Cuiabá, tinha uma cláusula que se ele jogasse contra o Cuiabá tinha que pagar R$1 milhão. Isso tem nas categorias de base. E no caso do São Paulo simplesmente liberou o Nestor para jogar contra o São Paulo. Né? Tipo assim. É o que eu falo pra vocês. São Paulo é o bonzinho de tudo. O bonzinho é o São Paulo. Entendeu? É impressionante. Aí.